Vamos lá para a nossa reflexão, os fundamentos e sua clareza. As religiões e as escolas filosóficas mostram claramente os seus fundamentos e princípios. Os indivíduos, ao aceitarem uma nova religião, normalmente não têm muito claro tudo aquilo que rege a sua crença. É fundamental no homem buscar entender aquilo que crê. Com esse procedimento, se manteria mais crítico e menos manipulável por aqueles que têm o conhecimento mais profundo desses fundamentos. O que vocês me dizem? Todo mundo está procurando entender aquilo que o Espiritismo propõe? Eu acho que é o que a gente busca, né? É o que nós estamos tentando fazer aqui, né? É, Mas porque ele pergunta, ele faz primeiro uma pergunta, né? As religiões e as escolas filosóficas mostram claramente seus fundamentos e princípios? Eu não sei dizer de outras religiões, porque eu nunca fui adepto de nenhuma outra religião. Então, nunca fui católico, evangélico, budista, nunca, vamos dizer assim, já comecei dentro do espiritismo. Então, não sei a experiência de vocês, quando vocês tinham aí, de repente, aí uma outra religião, como vocês se sentiam, né? Eu acho que é até natural se nós fizermos um levantamento, não é se nós fizermos um levantamento, a gente já tem visto vários depoimentos de amigos, né, que normalmente a pessoa, diferente de você, Cláudio, acho que a maioria não nasce, né, na doutrina espírita, até por coincidência da evolução social, de parente, da família, a gente passa por uma etapa de outras doutrinas, outras religiões. E parece que a gente só vai aderir à doutrina espírita ou ao espiritismo, que é o livro traz aqui como sinônimo, né? Espiritismo, sinônimo da nossa doutrina espírita, às vezes por vontade assim raciocinada e não por osmose familiar, alguma tradição assim. Então, respondendo à pergunta, as religiões e as escolas filosóficas mostram claramente seus fundamentos? Eu acho que não mostram, não mostram. É mais assim, dogmática, não procura explicar, parece que se houver mais elucidações, haverá mais assim, fuga, vamos dizer, sei lá, às vezes até inconscientemente, não é que a pessoa os líderes façam por mal intencionado, não isso, mas que não mostram claramente, não, até porque a hora que clareia a verdade é quando os adeptos mudam, a meu ver, raciocinam a preferência. Ô, Cláudia, amigos, boa noite. Desculpa o atraso. Ah, eu vou falar por mim. Eu nasci no berço católico, né? Eu estou estudando a doutrina, nem faz tanto tempo. Sempre fui simpatizante, né? Tinha amigos e tudo mais, mas nunca me aprofundei. E parece assim que é tão interessante, né? Quando eu comecei, enfim, me senti tocada, aconteceu algumas situações. Mas eu nunca. Chegou um tempo que, gente, não desmerecendo nem criticando a Igreja Católica, eu honro a Igreja Católica, acredito que ela, no decorrer dos tempos, teve muito desafios, né? E coisas certas, coisas erradas, não estamos aqui, né? Não estou aqui para criticar nada, mas através dela, Jesus chegou até nós. As maneiras, talvez, que chegou um momento que não me coube mais, né? Então, eu falei, gente, eu não.
eu participar desses rituais, aquela coisa toda, não me cabe mais, né? E eu sempre tive algumas dúvidas, eu sempre gostei muito de história, né? Eu falei, mas não é bem assim, que não sei o quê. E realmente a gente não tem respostas, né? Porque é o dito e pelo dito e pronto, acabou. Então a gente não tem muita liberdade, né? E na doutrina espírita, eu percebi que, tirando a hierarquia, aquelas coisas todas que tem nas outras religiões, né, eu achei muito bacana esse acolhimento, né, de sermos irmãos, né, e independente de classe social. Então, tem pessoas simples, né, que estão lá fazendo uma palestra, tem pessoas estudadas fazendo uma palestra, e isso me encantou muito, né? E aí eu comecei a procurar o entendimento. E hoje eu sei que eu nada sei, né? Parece que eu não tenho tempo, né? O tempo está passando tão rápido, parece que não vai dar tempo de mim, né? Querer saber, aprender tudo. E com certeza eu poderia viver 100 anos, alimentar-me por sonda e ficar só lendo, 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 que eu não daria conta, né, de tantas obras maravilhosas e tanto conhecimento que a doutrina nos traz. Mas eu penso assim que hoje, buscando conhecimento, eu tenho respostas que eu nunca tive, né? Inclusive, eu conheço mais Jesus hoje do que eu já conheci em todo o tempo que eu fui católica, né? Com catequese, eu fui catequista. Então, assim, é muito interessante isso. E realmente as religiões elas se fecham, né? A gente vem de uma religião ligada à religião romana, igreja ligada ao Estado. Então, não vamos discutir isso, mas muitas coisas nos foram negadas, né? A minha avó, tadinha, ela assistia à missa, e não estou questionando a fé da minha avó, não. Mas era tudo em latim. Às vezes a gente falava, vó, mas o que que a senhora entendia de latim? Ela dava até risada, né? Mas ela falava, não, era que Deus estava ali. Então, realmente, para ela, Deus estava ali e aquilo valia, né? Mas para nós hoje já isso não se serve, né? No caso meu, né? Para mim. Mas eu acredito que falo, né? Faço as minhas falas, a fala do Iraí, porque realmente as religiões, elas se fecham entre elas. Né, é um contexto muito fechado, né? Vamos dizer assim, uma máfia. Ninguém entra naquele sistema, porque se alguém entrar naquele sistema e não aderi-lo, né, ele cai fora mesmo. Então é por aí. Mais alguém? Eu, é, nasci católico, catecismo, mas eu nunca senti nada disso. E eu lia a Bíblia, e tinha muitas coisas que eu já discordava, desde quando eu comecei a me entender por Deus. Desde quando eu comecei a ler a Bíblia. Isso porque eu estava lendo desde a Gênesis, tá? Foi só o Novo Testamento. E também fui Rosa Cruz e aprendi muito no Rosa Cruz. E fora a minha vida todinha foi indo na Umbanda, que eu também gosto. E entendo um pouquinho, né? E depois é que eu entrei no Espiritismo. Eu entrei até por conta de uma lesão, de um mal que eu tive. Mas eu não vejo muito assim, não. Eu vejo que depende de cada entendimento, depende do entendimento de cada um. Depende do entendimento de cada um. Como dizem, como eu aprendi no Espiritismo, que todos nós temos evoluções diferentes, né? Então, de repente, um entende melhor o Espiritismo hoje, entendeu melhor o catolicismo e outras coisas mais. Eu acho assim, eu não vejo muita coisa estranha no catolicismo. Era que os caras tinham que ensinar. Eles só sabiam ensinar aquilo. O catolicismo, parte deles foi feito de dogma e outros foram feitos pela igreja romana, né? Então, nós temos todas
durante todos esses 2000 anos, nós temos toda a influência de tudo quanto é coisa. Não foi só de coisa. E além, eu de vez em quando gosto de estudar um pouco religião. Eu já fui no budismo. A única coisa que eu não fui foi no islamismo. O resto eu já fui. Entendeu? Eu penso que assim, é importante a gente conhecer as outras religiões. Eu, vamos dizer assim, procuro também estudar teoricamente o que é o Islã, o que é o judaísmo, até mesmo pela atividade que eu propus na minha vida, que é ser expositor também de escola de aprendizes, né? Mas assim, nunca fui nem muçulmano, nunca fui num templo, tinha até curiosidade de ir. Mas é bom que a gente conheça, né? Até mesmo para a gente ter uma noção de que o ser humano realmente é diverso, né? E é até um exercício de tolerância, né? Para a gente aprender que todo mundo tem direito a escolhas, né? Então, a humanidade não pode ser homogênea, porque cada um pensa de uma forma. Agora, aproveitando, né? Aproveitando aí o tema aí que foi esses dias, né? A questão do censo, né? O censo das religiões, porque aqui ele fala assim: é fundamental no homem buscar entender aquilo que crê. Com esse procedimento se manteria mais crítico e menos manipulável por aqueles que têm o conhecimento mais profundo desses fundamentos, ou seja, desses fundamentos religiosos. E aí o censo nos mostra que, na verdade, houve um recuo dos espíritas, né? Um aumento das religiões afro, um aumento das religiões de cunho protestante, né, evangélicos. E como que nós vamos fazer essa ligação? Como que nós vamos fazer essa reflexão de buscar entender aquilo que crê, se essas religiões, como vocês colocam, né, como vocês colocaram, a religião tradicional, ela não explica muita coisa. Então, será que o homem realmente está buscando entender aquilo que crê? Nesses resultados que o censo trouxe para a gente? O que vocês pensam? Eu me senti até assim triste, né, de ver esse censo aí. A gente procura normalmente ver o lado, né, da parte do queijo que nos interessa. E eu vi que diminuiu. Os adeptos da doutrina espírita diminuíram, né? Como também diminuíram nos católicos, apesar de ser maior em número, né? Maior número de adeptos. Mas eu falei, uai, então será que eu estou em caminho errado? Porque agora que eu estou fanaticamente, não é o termo, aí já é um pouco islã, né? Mas assim, devotamente eu estou empenhado em aprofundar nos fundamentos e nos princípios da doutrina espírita. Aí eu vejo que diminuiu. Falei, poxa, mas será que o caminho está errado? Interrogação. Mas, racionalmente falando, ainda continua sendo a que mais me dá resposta, sobretudo na questão da imortalidade da alma. Se não é uma resposta, é um consolo. Então, porque ele pergunta, é fundamental no homem buscar entender aquilo que crê. Se nós estamos falando numa religião como evangélicos, por exemplo, que também não deixa de ser uma religião dogmática, né? Porque ela não explica certas questões como o Espiritismo explica. Então, será que realmente a maioria das pessoas está buscando entender aquilo que crê ou está indo só na onda? E eu cito um exemplo claro, com licença, Tati. Eu dou um exemplo de que eu passei a vida toda com medo dos livros espíritas que eu tinha na escrivaninha. Eu só olhava de soslaio e não lia, porque eu era receoso de me defrontar. Aquela figura do Kardec, todo imponente ali, me assustava, tal. E, pegando essa frase que você leu, que está aqui na tela, é fundamental no homem buscar entender aquilo que crê.
como eu não entendi a questão da reencarnação, eu ficava assim, tolhido de me aproximar, de me aderir ao Paulo de Tarso. Eu ia falar aí em São José, mas como eu estou morando aqui agora, é aqui em São José, eu não queria, eu não ia, porque eu falava, eu não acredito em reencarnação. Aí foi quando uma amiga, quando eu falei para ela, eu não vou entrar na EAE, porque eu não acredito na questão da reencarnação, porque eu não quero deixar de ser o Irair, né? Não no sentido egoísta, mas no sentido de identificação comigo mesmo. Falei, como é que graça vai ter eu reencarnar se eu não vou lembrar quem eu fui, quem... Aí ela falou, graças a Deus, é tão bom, isso eu já falei várias vezes em depoimentos das nossas aulas. Deus é tão bom que ele não permite que você lembre das vidas passadas, senão seria um caos. Poxa, foi aí tá a resposta aí da frase, é fundamental no homem entender, como eu entendi através desse mote que ela deu nessa frase, eu passei a ser um adepto fervoroso do Espiritismo, porque agora eu passei a entender e creio nisso daí. Ô, Cláudio, eu penso que a questão do censo é uma coisa bem complicada, né? Eu acredito que, vamos dizer, é 100% aquilo lá, né? Lógico que a gente sabe que tem muitas pessoas, né? Eu acredito que a gente não tem que se importar a quantidade de espírita, né? E o espiritismo, ele está espalhado, um pouquinho ali, outro pouquinho lá, mas independente de ser do espiritismo, né? Eu acho que onde tem pessoas reunidas falando de amor, tá válido. Mas em questão de, eu acho que hoje também a sociedade, ela tem um vazio muito grande existencial. E os evangélicos, eles investem muito em propaganda e nos bairros, né? Eu falo que eu trabalhei ali muito tempo ali no Campos Alemães, e quanto mais humildes as pessoas são, mais devotas elas são, e a maioria é tudo evangélico. Por quê? Porque os evangélicos parece que eles abrem uma porta, uma garagem e abraçam todo mundo que entra, né? Então, assim, eu acho que essa carência que o ser humano tá, os evangélicos, eles realmente, como é que fala? Eles permanecem unidos, né? Independente do pastor X, o que que o pastor pensa, não tem nada, não estou nem falando disso. Eu estou falando da busca mesmo do ser humano por, por ser acolhido, né? Por ter pessoas que acreditam nele, né? E eu sempre falava para meus alunos, independente de crença, se aquilo está te fazendo ser uma pessoa melhor, tá te fazendo bem, ok, né? Mas eu penso que os evangélicos cresceu muito devido a isso. Não. Eu vejo assim, a doutrina espírita, ela é uma doutrina comportamental. Né? Ela está preocupada com o comportamento, em mudar as pessoas se mudarem, né? Mudar seus comportamentos. E as outras religiões estão mais calcadas em cima de dogmas, em rituais. Então é muito mais fácil você seguir dogmas e rituais do que você mudar seu comportamento, mudar suas atitudes. Perfeito. Entendeu? Então, é por isso que talvez as outras religiões estão aumentando o número de pessoas e o espiritismo está diminuindo. Por quê? Porque não é fácil você mudar internamente. Exige disciplina, exige trabalho, esforço, e ninguém está disposto a isso. Ao passo que as outras religiões não exigem isso de você. Enquanto a Joelma falava e o Vanderlei complementou, me veio um baita consolo em relação a essa questão estatística aí de pesquisa, ou seja, é só mudar, eu tenho certeza que se mudar a palavra espírita para espiritualista, vai bater 100%, porque aí fraternalmente nós juntamos todas essas escolhas, essas, digamos assim, classificações didáticas, caem por terra quando nós entendermos católico, evangélico, sabe, como espiritualista. Esse que é o problema. Pior se essa
pesquisa dissesse que todos, né, são muitos, só ateus é a maioria, materialistas, céticos, etc, etc. Então é só a gente imaginar, porque o que nos difere como espíritas talvez seja a questão da reencarnação. A reencarnação. No mais, mesmo que a pessoa não acredite, somos todos espiritualistas e todos vamos definhar um dia materialmente, fisicamente. Isso é inexorável, isso é comum a todos que responderam à pesquisa. Então nos resta o consolo de que todos somos espiritualistas. Agora, a forma de buscar a resposta para esse filosofar vai variar de uma doutrina para outra, mas somos todos iguais debaixo do pano. Esse é o consolo da pesquisa. Eu queria falar, que o censo é de 2010 a 2022, né? Então, já faz um pouquinho, já tem uma diferença de 3 anos, a 2025 praticamente, 2 anos. Mas eu acho que é assim mesmo. Os evangélicos eles têm mais propaganda. Eles têm mais propaganda do que o católico. O espírita não tem nem propaganda, quase. Você nem vê. Ninguém nem sabe o que é espírita. E outra coisa, ainda tem mais uma coisa, ainda tem uma divisão entre espírita e kardecismo. Já tem isso. Já tem essa diferença. Não sei se vocês já viram essas coisas, essa diferença. Elmo, pode falar. Em relação a esse questionário, esse censo, e aproveitando de novo as palavras do Iraí, eu penso que a ignorância que o povo vive é que faz com que esses dados não sejam realistas. Porque, me desculpe, Iraí, dizer que se mudar a palavra espírita para espiritualista, teremos uma realidade? Não. Porque as pessoas não sabem diferenciar o que é espírita de espiritualista. Aliás, eu ousaria até dizer que se você for dentro de uma casa espírita, talvez muitos não saibam diferenciar ainda. Então, o que acontece? Esses dados não pode ser, serve como base, mas não é um dado realista, porque a gente sabe que as pessoas são ignorantes em relação a esses assuntos. E em falar que ser fundamental o homem buscar entender aquilo que crê, embora saibamos também que muitos estão no oba-oba, né? Estão indo para aquele grupo maior, então eu vou para aquele grupo ali, porque eles devem estar com a verdade. Eu vou para aquele grupo ali porque ali eu me sinto bem, né? Mas é só por isso, não pelo fato de crer, porque tem fundamento isso. Eu andei pesquisando, lendo, né? Eu leio a Folha de São Paulo todo dia, né? Então, saiu várias análises a respeito desse assunto. O que se coloca, inclusive, é que, na verdade, talvez a queda dos espíritas não seja algo real, porque antes misturava-se as religiões afro com o espiritismo. Então, dessa vez, descolou. Então, talvez aqueles que se declaravam espíritas, que na verdade classificavam como espírita, era na verdade um bandista, candomblé. Então, agora houve uma separação mais clara entre religiões afro e o espiritismo de origem kardecista, né? É a mesma Então, coisa quando se fala quando se fala de protestante ou evangélicos, né? Se bota dentro desse caldeirão todas as coisas, mas não é, são separados. Então, assim, por falta de uma melhor nomenclatura ou de conhecimento, é que se faz isso. Então, o censo não reflete uma realidade. Em dizer que no Brasil a pessoa, a religião predominante, ou de maioria católica,
Hoje se refere dessa forma, de maioria católica. Mas você vai pegar o católico, é aquele que frequenta o centro espírita, mas não se denomina como espírita. É aquele que frequenta uma igreja evangélica, mas não tem coragem de dizer que é evangélico. Então é assim, é tudo católico. Mas não é, na realidade, o fato. O censo, por ser autodeclaratório, presume-se que o que a pessoa está colocando é verídico. Então, se a pessoa se autodeclara de uma religião, mas na verdade nunca foi na igreja, eu sou católico pro forma, vai contar como católico. Sim. Né? E aí eu posso dizer que o censo, ele pesquisa, não consegue pesquisar 100% da população. Fica uma margem ali de uns 5, 6% que eles não conseguem, né, chegar a abordar a pessoa, às vezes a casa está fechada, então fica um residualzinho ali, mas mostra claramente mais ou menos aquilo que já era presumível, né, que os evangélicos estavam subindo e os católicos estavam caindo. Os números podem não ser precisos, né, exatamente, mas mostra mais ou menos essa tendência. Mas, Então, o que mostra, sim, o espírita, ele é o mais escolarizado de todos e o evangélico o menos escolarizado. Então, por ser mas aí, mais escolarizado, ele, vamos dizer assim, lê mais. Essa é a ideia. E o evangélico, como é menos escolarizado, passa a ideia de que não lê muito, ou seja, é mais assistir o culto e pronto. Né? Então, mas, essa é a ideia. e Cláudio, há também aí, há que se advogar aí a favor dos protestantes, aí dos evangélicos, que eu li rapidinho na pesquisa, que são jovens que migraram e tem um advento aí importantíssimo para o cunho dessas religiões. A música nos ritos se tornou assim mais a miúde nas igrejas evangélicas, e isso é um chamariz para os jovens. Então, aquela coisa assim, muito meio austera, sabe? Isso daí foi amenizado nessas igrejas, né, de bater palma, cantar, tirando, sabe? Então, isso aí também foi um atrativo para os jovens, porque a pesquisa diz que a adesão se deu mais entre os jovens nessa linha. Independente da crença, dos ritos, tal, dos princípios, dos fundamentos, eu acho que a inclusão da música na prática dessas religiões é importante. E aqui vai uma crítica à nossa doutrina, porque eu me lembro que quando eu frequentava o Paulo de Tarso, um amigo quis introduzir um instrumento musical como parte daquele momento nosso ali no Paulo de Tarso, e sem citar nomes, até por elegância e também por esquecimento de nomes, eu entendo que foi uma falha de proibir. Nossa, parece que a pessoa tinha que ficar muda naquele momento de reflexão, que eu também acho importante, aquela luzinha azul, tudo bem que precede a palestra, tudo bem, é uma introspecção, etc. Mas também daí proibir qualquer questão de música. Lá no coral, lá em São José do Rio Preto, da onde eu vim, que nós ficamos 5 anos lá, eu e minha esposa Iracema, frequentando, nós participávamos do coral, o coral que tem até hoje, tinha bem antes de nós e vai continuar por muito tempo, mas o coral se apresentava sempre 1 hora antes das palestras. Meu Deus do céu! A hora que ia chegando a hora da palestra, dá a impressão que os elementos do coral eram enxotados do palco, como se fosse atrapalhar, quando na verdade a música cantada todas em forma, com letra, desse exemplo que eu dei aqui no começo da aula, todas de ordem evangélica, mas parece que atrapalhava, ou seja, tem que introduzir a música também nesses rituais, nesse congraçado, né? Precisa realmente uma reflexão dos espíritas em função desse resultado aí, né? É algo que a gente vai ter que, como participante do movimento, né, conversar e seguir adiante. Bom, vamos
partir aí para a nossa aula Posso falar propriamente só uma dita? coisinha? Pode falar. Rapaz, eu acompanho música sacra já desde muito tempo, né? Se eu fosse contar, assim, coisa que mais me chama a atenção, eu gosto muito mais das músicas da Umbanda do que das músicas dos evangélicos e dos católicos, quando tem na igreja. Eu acho. Eu gosto muito mais da Umbanda. Então, cada um tem um gosto. Por mim, a música mais bonita que existe é da Umbanda. Para mim. E eu sou espírita. Quer dizer, eu me tornei espírita, não... Vamos fazer essa reflexão aí nos próximos anos, até que no próximo censo a coisa possa ser, ser melhor, né? Mas vamos aí, nossa aula, né? Vamos pegar a introdução. Alguém aí poderia ler a introdução para a gente? Posso ler. Então, faz favor. Onde quer que eu... Ai, não estou conseguindo ler, tem um negócio na frente, mas é onde quer que eu... Onde quer que se... Em... Não dá para ver? Ou três... Não, Ah, tá. a introdução do livro. Do livro. Ah, eu tô sem meu livro aqui hoje. Quem está com o Desculpa, livro não aí consegui. podia ler? Posso ler? Desculpa. Vamos lá, introdução. O objetivo deste capítulo é explicitar e analisar os fundamentos e os pilares em que se assenta a doutrina espírita, a qual denominamos o cristianismo redivivo. As bases do espiritismo são as mesmas que Jesus expôs em sua doutrina, que fora posteriormente desvirtuada. Ele vem tornar as palavras do Cristo mais abrangentes por mostrar claramente o mundo espiritual, tudo aquilo que o mestre desejava falar, mas os homens da época não estavam em condições de suportar. As religiões, escolas filosóficas e doutrinas estão assentadas em princípios e fundamentos, e estes surgiram de um homem, de um grupo de homens, ou são consideradas revelações divinas através de mensageiros. Assim, o budismo surgiu de Buda, o cristianismo de Cristo, o islamismo de Maomé, o confucionismo de Kung Fu Tse, o catolicismo dos concílios, os mormons de Joseph Smith e assim por diante. A doutrina espírita, ou espiritismo, surgiu da revelação dos espíritos superiores, sendo, portanto, uma doutrina revelada. Entidades superiores, mensageiros celestes, trouxeram informações que os seguidores aceitam como sendo verdades. No caso da doutrina espírita, a admissão das revelações não se faz dogmaticamente, mas com auxílio da lógica, da razão e da observação. Essas revelações se encontram no Livro dos Espíritos, que são respostas dos espíritos superiores às questões formuladas por Allan Kardec. Os fundamentos que ora estudamos são a síntese das 1019 perguntas feitas por Kardec. Então, aí na introdução, o que ele está colocando, né? Então, todas as religiões têm ali os seus fundamentos, as suas bases. Então, ele coloca do budismo, né? Cristianismo, confucionismo, catolicismo, os mormons, né? Então, cada religião, né, conhecida aí tem os seus fundamentos e basicamente todos eles têm esse fundamento de uma revelação. Então, o espiritismo com Kardec, ele também não deixa de ser algo revelado, porque não foi apenas Kardec pesquisando que fundamentou a doutrina, ele recebeu informações desse grupo de espíritos que se chama Espírito da Verdade. Então, hoje, a grande discussão que se coloca, até o Raimundo colocou aí, que eu não quis prolongar muito para a gente não esticar demais
a parte inicial, mas dentro do espiritismo existe essa discussão. O espiritismo é religião ou não é religião? Né? Porque a maioria entende que o espiritismo é religião. Na França, onde o espiritismo surgiu, ela não é religião, ela é uma filosofia. Então, muito se fala, o espiritismo acabou na França. O espiritismo nunca acabou na França. Ele existe até hoje. Eu tive contato com um francês que ele era espírita, mas ele se espantou quando ele chegou no Brasil, que ele viu que o espiritismo aqui era religião. Porque lá onde ele vem, o espiritismo é estudado, as obras de Kardec são estudadas como uma filosofia, um curso de filosofia. Né? Então, eu coloquei assim, para fim da gente entender nessa introdução da apresentação, essa frase, né, de Mateus, que fala: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Né? Essa é uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive. Né? Então, qual é a mensagem que passa essa frase? Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Comunhão de pensamentos. Né? Então, o que ele coloca? Isso aqui é um trecho que eu peguei da Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro. Kardec coloca dessa forma. Comunhão de pensamentos. Então, quando um grupo se junta, 2 ou 3 pessoas, para estudar alguma coisa ou para qualquer outra atividade, existe essa comunhão de pensamento entre essas pessoas. É o nosso caso hoje. Exatamente. Então, o que Kardec coloca? Seguramente, até esse dia, poucas pessoas tinham feito uma ideia completa. O que significa comunhão de pensamentos? E aí ele coloca que o Espiritismo explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação. Então, ele explica o que significa essa união de pensamentos. Então, é aquela objetivo comum, aquelas pessoas unidas num objetivo comum, formam uma corrente, formam uma força. Por isso que nas reuniões mediúnicas as pessoas se davam as mãos. Porque era para formar essa corrente, essa união. Né? E aí ele segue falando assim, que comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Né? Então, uma assembleia irradia pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Falando de música aí, né? Então, a comunhão de pensamentos produz uma sorte de efeito físico que reage sobre o moral. Então, muitas vezes você tem uma pessoa que está ali precisando de um apoio, ele se junta num grupo, onde esse grupo lhe dá o apoio, ele sente essa força moral. Ele já se sente melhor. Pela essa corrente de pensamentos, essa união de pensamentos. Né? Então, o homem sente instintivamente e procura reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. Então, por isso que hoje nós estamos aqui. Os evangélicos se reúnem, os católicos se reúnem, os budistas, os umbandistas. Porque todos esses têm essa mesma comunhão de pensamentos. Eu, por exemplo, se fosse numa assembleia, vamos dizer assim, católica ou evangélica, por exemplo, eu ficaria meio deslocado, porque não é muito a minha praia aquilo lá. Não que eu não me sentisse acolhido, mas não existe essa comunhão de pensamentos. Porque eu procuro ser mais racional, procurar buscar os fundamentos racionais das coisas. E as religiões dogmáticas são mais a fé. Né? Então, você não se sente ali muito, né? Se sente meio peixe fora d'água.
Fala aí, Davi. Então, ó, pegando o gancho do que você está falando, sem querer jogar a sardinha para o nosso lado, entenda aí a questão de reunião mediúnica, ou seja, reunião de palestra. Eu acho que no local do centro espírita há muito mais comunhão de pensamento do que em outros lugares, para não citar religiões. Parece que fica mais lá existe comunhão geográfica, lógico. Estão sob o mesmo teto, estão no mesmo espaço físico, qualquer uma, seja umbanda, seja católica, seja evangélica, seja islâmica. Porém, a comunhão de pensamento num determinado objetivo aqui, agora, gestalticamente falando, é mais em centro espírita, sobretudo em vibrações. 22 horas combinamos fazer uma vibração para o bem tal, de tal lugar, para o bem do mundo. Ali é o exemplo mais assim exato de uma comunhão de pensamentos, eu acho. Eu acho. Até porque, né, a comunhão de pensamento move montanhas, vamos dizer assim. E em outros lugares acho que está muito disperso. Tem gente que, hoje eu vou botar uma saia, hoje eu vou botar uma camisa com tal coisa. Geograficamente está junto, mas está totalmente diversificado, né? Nesse ponto aí eu até advogo contra mim, que agora há pouco advoguei a favor de uma música precedendo uma palestra. Tudo bem que talvez o silêncio, aquela luzinha, convirja ou venha convergir mais para um objetivo único. Mas eu acho que há muito mais comunhão de pensamento nesses locais do que em outros locais. Vocês concordam aí com o Irair? Dentro de uma de um de uma reunião em uma sinagoga, eu acredito também que exista muito uma unidade de pensamento, de sentimento. Então, quando o Iraí fala assim, eu penso que se refira mais ao mundo que nós estamos vivendo entre os católicos, evangélicos e outros grupos. Porque quando nós conhecemos, eu acho que existe muitos grupos em que a afinidade de pensamento existe, né? Talvez nesses que nós podemos citar, que são mais visíveis para nós, como o católico, como os evangélicos, talvez esse tipo de pensamento, essa unidade de pensamento, de propósito, né, possa não existir. Mas há grupos, né? Estou citando aqui no caso da sinagoga, porque eu conheço bem, mas assim, há grupos semelhante ao espírita, semelhante ao judaísmo, que tem esse tipo de sintonia, né? Entre os adeptos, entre os frequentantes ao pensamento. Então não seria uma coisa exclusiva, né? Mas é rara. Eu posso falar só um minutinho? Alguém já foi na, na Rosa Cruz, já assistiu às palestras e o jeito que se formam as unidades da Rosa Cruz, que formam 3 unidades? É a mesma coisa que ir no centro espírita. Eu, quando vou no centro de Umbanda, eu fico concentrado no que eu estou ouvindo. Isso é uma questão só das pessoas. Se as pessoas vão para a igreja porque colocam uma saia nova ou uma camisa nova, o que é que a gente vai fazer? Quantos vão numa igreja e quantos vão no centro espírita? É muita gente, é muita diferença. Vai lá na festa de Nazaré, no Círio de Nazaré, lá em Belém. É meio diferente, viu, pessoal? Não sei não. Eu penso que a unidade de pensamento, ela independe de religião. Você tem unidade de pensamento até em torcida de futebol.
Então, isso não tem a ver muito com religião. Você tem unidade de pensamento, você tem ali aquela união de ideias, de propósitos, dentro de uma empresa, por exemplo. Então, particularmente, eu vejo assim, depende muito das pessoas, não depende de religião. Isso talvez é que faça com que o movimento dos evangélicos seja crescente. Talvez eles tenham uma unidade de pensamento muito mais forte que a nossa. Por que o espiritismo está diminuindo? Não é? É uma fase. Então, Podemos seguir? Vamos lá. Então aí colocam a questão, né? Kardec coloca essa questão. O espiritismo é uma religião? E aí ele coloca, no sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. Nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E aí ele coloca, não tendo o espiritismo nenhum caractere de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. O que Kardec, em suma, ele está querendo dizer aqui? O espiritismo se aparenta, se aproxima das religiões porque ele tem características próximas às religiões. Uma delas é essa comunhão de pensamentos. Não diz aí que quem é corintiano é uma religião? O corintianismo não é uma religião? Lá na Argentina não criaram lá a igreja maradoniana? Nossa. Então, é aquele negócio. Eu só esclarecendo que eu não faço parte dessa religião corintiana, tá? Faço parte da religião São Paulina. Mas quando ele diz, quando Kardec diz, é uma doutrina filosófica e moral, com certeza ele abrange, não precisa ser o tripé, a religião vem a cargo da fraternidade, né? A bonde da caridade, da fraternidade. Mas ela é filosófica porque ela nos vai dar resposta de onde viemos, para onde vamos, porque e moral, por quê? Porque só o objetivo é praticar o bem. Só isso. Só isso. Eu quero ver qual religião que foge dessa dupla aí, porque foi acrescentado o tripé religião pela prática, sem ter rituais. É apenas pela fraternidade e é aquele o cristianismo redivivo. Trouxe as mensagens de Cristo para o aqui e agora, sem ritos, sem dourar a pílula. Ama o próximo como a si mesmo. Só isso. E filosófica, porque me explica que existe a imortalidade da alma, e moral, porque, poxa, é só você não praticar o erro. O que é praticar o erro? É eu contrariar o que é certo. O que é certo é o que está ligado ao bem do próximo, pronto. É por isso. Então, ela não precisa ser chamada de religião, mas ela tem um viés de religião por conta do amor ao próximo. Né? Então, e é por isso que existe essa discussão. O espiritismo é religião ou não é religião? Pelo fato de ter características muito próximas das religiões tradicionais, é que se coloca, né, que o espiritismo é uma religião. Mas Kardec deixa essa dúvida porque, assim, nós não temos hierarquia, nós não temos rituais, nós não temos paramentos. Então, nós nos denominamos simplesmente uma doutrina filosófica e moral. Mas ela tem características próximas das religiões, que é justamente isso que você colocou, Irair. Então, existe essa coisa, né? Ah, é, não é.
E olha que ironia, eu diria que as religiões só podem ser consideradas religiões, vamos inverter a equação, se elas se aproximarem do princípio do bem ao próximo, da moral pregada pelo Espírito, e não o contrário. Não o contrário, o Espiritismo não é considerado religião porque ele pratica o que a religião pratica, as religiões praticam, não. Porque antes de qualquer religião já existia a essência, o ar, o oxigênio, o homem, o ser humano, o bem ou o mal. Então ele está antes das religiões. Então eu prefiro inverter as equações. As religiões são consideradas religiões se elas se aproximarem de um dos tripés do Espiritismo, que é o bem, fazer o bem, amar ao próximo. Aí o Espiritismo inventou? Não. Ele só se tornou um cristianismo redivivo. Ele trouxe, ressuscitou Cristo, sabe, sem forçar a barra, ele ressuscitou Cristo para o discurso de agora, que era difícil, diz o texto aqui, era difícil passar isso na época. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de falar, olha, deixa nós também considerarmos religião. Por quê? Nós não temos interesse em ritos. O que as religiões têm diferente de fazer o bem, a não ser os ritos, a não ser o rito? Gente, é isso aí. É essa a essência, na minha opinião. Mais alguém aí Então, gostaria de colocar alguma coisa? essa questão de ser ou não ser religião, né? Nós temos uma das potências, se podemos chamar assim, do espiritismo no Brasil é a Aliança Espírita Evangélica, né? E a aliança, né, fala claramente que o espiritismo ele é filosofia, ciência e religião. Ele se apoia nos três pilares, né? Então, não há dúvida para Edgar Armond e para a Aliança que é uma religião estabelecida como tal. E a questão dos rituais também, assim, eu não sei se é uma premissa para uma religião ter ritual. Apesar que o espírita também fala que não tem, mas tem uma série de simbologias e gestos para passes e coisas afins, né? E luzes e jeito de colocar uma câmera e tal, tudo mais, que não deixa de ser uma ritualística, né? Imposta. Porque o homem está aí, né? E aí, voltando para o início das nossas discussões, né? Religião, o religare, né? Aquilo tudo. É, se ela nos liga, nos conecta ao mundo espiritual e ao Evangelho de Jesus e tudo mais, então ela é uma religião, né? Eu acho que é isso, assim, a gente pensa muito no caráter filosófico, mas também é uma religião, pelo menos para algumas vertentes do espiritismo aí, né? Que também não somos uma unidade, como os protestantes não são. E por isso que o Kardec soltou imediatamente ao Livro dos Espíritos, depois dos médiuns, ele soltou o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa também é uma prova da aproximação religiosa da prática da doutrina espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele coloca assim que as reuniões espíritas podem ser feitas religiosamente, isto é, com recolhimento, respeito, né, natureza grave, dos assuntos que ela se ocupa. Pode-se até fazer preces, né, ditas em comum, sem que por isso sejam tomados por assembleias religiosas. Então não se pense que isso seja um jogo de palavras, a nuance é perfeitamente clara. E a aparente confusão não provém senão da falta de uma palavra para cada ideia. Então, o que ele coloca? As reuniões que ele fazia tinham preces. Né? Mas o fato de ter preces, ele coloca, não significa que sejamos um grupo religioso. Então, são essas os pontos de contato que ele colocava da doutrina espírita com as religiões. O recolhimento, né, o respeito, né, a seriedade, vamos dizer assim, o recolhimento interior, né, as preces. Então, era esses pontos de contato que ele coloca
que aproximam o espiritismo das religiões. Mas Kardec, ele coloca que, assim, nós não somos religião, nós somos doutrina filosófico-moral. E aí ele finaliza dizendo assim, olha, é porque nós não temos um vocabulário suficiente para chegar e dizer e colocar o espiritismo de uma forma que distingua claramente como religião. Então, existe essa grande aparência, essa grande semelhança, né, pelos pontos de contato, mas Kardec coloca que não é religião. No Mas, Brasil se Cláudio, transformou em religião, porque mas acho que esse que é o hoje... ponto. Porque o Ah, Kardec, ele na verdade, né, segundo também algumas vertentes, né, ele não é o criador do espiritismo, né? Ele é o ele é codificador. modificador. Perfeitamente. Isso. Então ele Perfeitamente. codificou uma filosofia e tudo mais, um estudo que foi o início, né, da terceira revelação que foi trazida aí pelos espíritos, mas que ela abriu caminho para esta religião que é baseada nessa codificação, né? E ele não iria codificar o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu estou estranhando essa fala do Kardec, porque parece que é contra o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma forma mais manifesta do que essa de que é um sentido religioso, no sentido de religare. Por isso que eu estou salientando como o Devanir relembrou aí, no sentido de religare. Poxa, a prece nada mais é do que uma religação, a gente conclama Jesus, Maria, os mentores, Deus na sua inteligência e causa primária, então é uma religião. Então eu estou estranhando realmente o Kardec falar que não é religião, se ele publicou, se ele Fica, codificou o vamos dizer Evangelho assim, segundo o Espiritismo. fica para vocês refletirem essas falas do Kardec. Porque Kardec coloca assim, olha, se você acha que o espiritismo é religião, se você agrada mais para você que o espiritismo seja religião, que seja. Sim. Se para você outro não agrada como sendo uma religião, que não seja. O que ele coloca é dessa forma. Você pode entender a respeito do espiritismo aquilo que você quiser. Sim, assim como, parafraseando essa sua lembrança, Cláudio, assim como ele disse, se um dia a ciência, dentro da nossa fé raciocinada, se um dia a ciência nos mostrar tal coisa diferente do que nós estamos pregando, fiquemos com essa outra lógica apresentada por nós. Essa é a humildade do Kardec. Sim. Bom, vamos lá em frente então, né? Então, Deus. Vamos pegar aí já o item 22.2, Fundamentos da Doutrina Espírita. Então, vamos propor o seguinte, que eu desdobrei na apresentação cada um desses itens numeradinhos aí, como 1, 2, 3, 4, 5, a gente discutir individualmente. Então, pediria para um de vocês ler esse trechinho, esse primeiro parágrafo, junto com o número 1, para a gente ir discutindo. Quem pode ler aí? Mais alguém está com o livro? Eu posso. 22, pode ler, Devanir, por favor. Tá bom. Os fundamentos da doutrina espírita. Esses fundamentos são uma síntese dos escritos deixados por Kardec, os quais vieram sendo desenvolvidos por pensadores espíritas, Leon Denis, Emmanuel, Herculano Pires, Deolindo Amorim, André Luiz, São Marcos e muitos outros até nossos dias. Número 1. Existe um ser inteligente supremo, perfeito e imutável, com todos os atributos em grau infinito. Causa primeira de tudo quanto há, a este grande arquiteto denominamos Deus. Isso. Então, aí eu venho trazendo aí esse conceito da divindade, né? Então, no caso dos gregos, por exemplo, eles tinham um conjunto de deuses primordiais, que são os que começam, né? Os primeiros que existem, né?
numa narrativa mítica, né, surgiram do cosmos, né, o universo ordenado. Então, de acordo com a obra Teogonia, a Teogonia de Hesíodo, vamos dizer assim, que era a Bíblia dos gregos. Era a obra em que apresentava esse conjunto de deidades. Então, foi escrito por volta aí do século VIII, antes da nossa era. E aí, essas primeiras divindades teriam sido o Caos, Gaia, Tártaro e Eros. Então, essa era a ideia mítica que eles tinham. O estoicismo, por exemplo, concebe o universo como cosmos, universo ordenado e harmonioso. Então, eles entendiam que existia um princípio passivo, que é a matéria, e um princípio ativo, um princípio racional, inteligente, que eles chamavam de logos, né? Esse logos permeia, anima, conecta todas as suas partes, ou seja, ele está por todo o mundo, que até então era o que eles entendiam, que existia, né, o nosso planeta. E aí eles entendiam que esse princípio ativo ou inteligência universal, eles chamavam de providência. Então essa providência, que era o princípio ativo racional, ele regeria toda a realidade. Aquilo que nós denominaríamos Deus. Então, para os estoicos, era providência. Então, eles entendiam, existe um elemento material e existe um elemento racional, que é o princípio de tudo, é a inteligência suprema. Quem ia falar alguma coisa aí? Então, segundo Platão, né, uma terceira instância, além do material, daquilo que a gente conhece aí, teria formado esse universo, que seria o demiurgo. Então, Platão denomina demiurgo esse grande arquiteto, né, o grande construtor. Então, esse grande construtor, esse grande arquiteto, ele deu forma à matéria. Essa matéria ainda estava num estado indeterminado. E aí ele dá forma a essa matéria. O Aristóteles também refletiu sobre essa questão da origem do mundo, e ele colocava, né, que tem de haver algo que seja eterno, substância e ato, e que se mova sem mover-se. Ou seja, o princípio de tudo. É a tal do primeiro motor, que o Aristóteles colocava. Então, tudo era, vamos dizer assim, era uma consequência. Então, sempre havia a consequência. Então, você era a causa e consequência de alguma coisa. Mas deveria existir algo que era uma causa que não era consequência. Era a causa primeira. Então, Aristóteles coloca como o primeiro motor. Que aí viria depois. São Tomás de Aquino pegaria a ideia do Aristóteles do primeiro motor, como a ideia de Deus, né? E aí ser inteligente e supremo, né? Então é a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Né? Então, Kardec foi sagaz aí nessa pergunta, porque ele foge da questão antropomórfica, né? Então ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os espíritos colocam bem claramente que você, na nossa linguagem, dizer o que é Deus é muito difícil. Na nossa linguagem não tem como dizer o que é Deus. O que coloca lá no Livro dos Espíritos foi o que foi possível dizer nas nossas linguagens humanas. Né? Então foi o que foi possível. E aí ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, o que é o homem que criou a natureza? O homem criou as leis da física? Se não foi o homem que criou, alguém criou. Quem criou? Só pode ser uma inteligência acima da nossa, capaz de criar isso daí.
E tá aí, estamos diante de um dogma raciocinado, né, cara? É um dogma, digamos assim, raciocinado, né? Foge um pouco da definição temática, sei lá, didática de dogma. É uma coisa colocada, não tem explicação, fica ali colocado. E até nisso daí tem uma razão. Ora, se não foi o homem que inventou, foi quem? Foi alguém que é a causa primária. Vai voltando, vai voltando, vai voltando, galinha, ovo, galinha. Uma hora você chega num ponto que tem que ser algo além da galinha, além do ovo. É a causa primária. É o primeiro motor do Aristóteles. Então, tudo que nós vemos hoje é a consequência de alguma coisa. É isso que Aristóteles colocava. É tudo consequência. Então, tem que ter uma causa inicial. Que essa causa inicial não é causado por outro. Então, essa causa inicial, o primeiro motor, é o que o São Tomás pegou como, né? O Aristóteles, na verdade, estava se referindo a Deus, mas ele não sabia disso. Por isso ele colocou primeiro o motor imóvel. É isso que, em resumo, o São Tomás de Aquino coloca. Né? Então, aí, para crer em Deus, esse aqui é um comentário que está nessas questões, para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Né? Então, os próprios gregos, na sua mitologia, colocavam os deuses primordiais como consequência, não como causa. Eles são criados, eles não são criadores. Então, vê-se que a própria mitologia procurou explicar naquilo que eles conseguiam explicar. Mas eles não sabiam dizer de onde esses deuses primordiais surgiram. Né? Aí só complementando mais, né? Então o espiritismo, ele não se orienta nessa visão antropomórfica. Deus é um senhor barbudo que está lá no céu, tomando conta das nossas vidas, né? Anotando tudo que nós fazemos. Deus não é esse ser antropomórfico, idealizado pelas religiões. Porque isso, na verdade, foi uma humanização da divindade. Então, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. E aí nós temos esses deuses. Né? A própria mitologia traz os deuses de forma antropomórfica. E nós trouxemos isso do paganismo. Então, aquela imagem daquele senhor barbudo sentado num trono nas nuvens, são uma imagem antropomórfica vinda do paganismo. E é isso que o Kardec, né, quer colocar para a gente. Olha, não vejam Deus como um ser humano. Ele é alguma coisa. O que, que é? É esse ser inteligente, causa suprema de todas as coisas. É isso que é possível explicar para a gente. Né? Então, ele coloca assim, a ideia de Deus é inata. Não resulta da educação religiosa. Então ele coloca assim: se a ideia de Deus fosse aprendida, por que os selvagens que nunca tiveram contato com civilizações europeias, por exemplo, tinham uma ideia de deuses, tinham ideia de criações, né, de criadores? Então isso foi aprendido? Não. Isso é uma ideia inata, vem conosco. Está em nós, como seres criados por Deus, a ideia de que existe algo superior. Então, no Livro dos Espíritos coloca muito claramente isso. Não existe, se for pesquisar nas civilizações do passado, nunca existiu uma civilização ateia. Todas elas tinham seus deuses. Então, é uma ideia inata, por isso que ele coloca. Então, a ideia de um ser supremo é uma ideia que vem da nossa criação como ser espiritual criado por Deus. Então, vem de nós. Não é? Alguma coisa que vocês queriam colocar? Podemos seguir então? Vamos lá.
Aí o item número 2 da nossa listinha aí do livro. Quem podia ler aí? Eu leio. Tudo quanto há, Pode ler, Irei, pode ir. Eu leio o próximo. tudo quanto há, denominamos criação, a qual é constituída de duas hipóstases, substâncias essenciais, a material e a inteligente. Então, o termo hipóstases, ele é muito colocado por Plotino, do neoplatonismo, né? Lá pelo século 3, 4, né? Século 3, século 4, mais ou menos a época do neoplatonismo. O que seriam essas duas hipóstases? Dois elementos, né? Coloca, que aqui no livro está colocado. Duas hipóstases, substâncias, essências, a material e a inteligente. Então aí Kardec coloca: haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele pergunta. E aí o espírito da verdade responde: sim, e acima disso, tudo isso Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ou seja, Deus, Espírito e matéria. Então, tudo que existe no universo, Deus, Espírito e matéria. São esses três elementos essenciais de tudo que existe no universo. Se é matéria, não é espírito nem Deus. Se é espírito, não é matéria e nem Deus. Se é Deus, não é nem espírito e nem matéria. Então, nós somos uma parte dessas essências que é o espírito. E temos também uma parte dessa trindade aí, que é a matéria, nosso corpo físico. Então, somos constituídos de duas essências, a espiritual e a material. Então, aqui no conceito filosóficos e científicos mais conhecidos, indicam que espírito é alma racional ou intelecto, pneuma ou sopro animador. Ser incorpóreo, a matéria sutil, personalidade. Então, existem várias definições que nós resumimos como espírito. Esse ser que pensa. Tudo bem aí? Ótimo. Sim. Então, aí nas cosmogonias dos pré-socráticos, por exemplo, né, a matéria se constituía de 4 elementos. Aristóteles, né, na tradição escolástica, dizia que a matéria é a realidade sensível. E Descartes identifica com aquilo que ocupa espaço, a matéria. Já a ciência estuda a matéria segundo as leis, as suas propriedades, né, que é a manifestação da massa e da densidade. A matéria resulta das modificações ocorridas no fluido cósmico universal, o chamado FCU, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, o nosso corpo físico é uma espécie de condensação do fluido cósmico. As construções é uma espécie de condensação do fluido cósmico. O automóvel, né? Automóvel que nós dirigimos, condensação do fluido cósmico. Os planetas, as estrelas, tudo que é material, resultado da condensação do fluido cósmico universal, em diversas nuances, mas é sempre o resultado dessa condensação. Quando planetas explodem, né, estrelas explodem, que acabam o seu combustível, explodem, elas não deixam de existir, elas voltam, elas se transformam, então elas vão ser futuramente matéria que constituirá outros planetas ou estrelas. Então, é tudo uma variação desse chamado fluido cósmico, que está entre nós, está em nós também, no nosso corpo físico.
em todo tipo de matéria que a gente tem contato. Tudo aquilo que Descartes classificava como aquilo que ocupa espaço, que o Aristóteles dizia que era o sensível, tudo isso, condensação do fluido cósmico universal. Certinho aí? E tem 3 aí. Criador. Deus é o criador dos seres materiais e imateriais, animados e inanimados, corpóreos e incorpóreos, todos oriundos da hipóstase material e inteligente. Ou seja, o que ele está colocando aí? Tudo que existe de material e imaterial, animado e inanimado, tem origem na fonte inteligente, criadora que é Deus, e nessa fonte material que é o fluido cósmico universal, manipulado por essa inteligência. Vocês já ouviram essa frase aí? Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo? Você sabe me dizer quem disse isso? É um filósofo famoso, mais conhecido como Voltaire. Ele era uma pessoa, é o pessoal da época do iluminismo, né? Então ele criticava os poderosos, o clero, né? A intolerância religiosa. Então, para ele, assim, a população, ele via como a população precisava que existisse realmente Deus. A humanidade, ele via dessa forma, que a humanidade não saberia viver no mundo se não existisse um Deus. Então, se não existisse, precisaria ser inventado Deus. Né? Obviamente que ele fez parte de um período da história que já estava, né, por aqui com a Igreja Católica. Então, faz parte desse período aí, né, assim, a insatisfação dele com o mau uso, né, da religião pelos católicos, né, pelo clero católico. E essa outra aí, sem Deus tudo seria permitido. O que vocês acham? Se não houvesse realmente uma divindade, como é que seria o mundo, hein? Seria um caos, né? Tudo seria permitido. Não poderia fazer qualquer coisa, porque não tem juízo final, não tem julgamento dos meus atos, não tem responsabilidade. Posso fazer o que eu quiser. Não é verdade? O autor dessa frase é um romancista russo conhecidíssimo, o Dostoiévski. Então ele coloca numa das obras dele, que eu não lembro qual que é, essa frase: sem Deus tudo seria permitido. Isso vai de encontro ao que o Voltaire coloca, que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Pelo título, talvez seja crime e castigo, né? Capaz que seja, eu acho que sim. Porque tudo seria permitido, então não seria crime, não teria castigo. Pois é. E aí a gente vai de encontro ao que a gente estava falando no começo, né? A questão da falta do senso crítico que as pessoas têm com as religiões. Porque se eu não tenho consequência dos meus atos, para mim, posso fazer qualquer coisa. O que a religião vem? É justamente trazer essa coleira para falar, olha, se você fizer isso aqui, você vai para o inferno. Mas isso foi utilizado de uma forma tão irracional que mais promoveu a ignorância do que, de fato, o conhecimento das pessoas, né? Então, vindo aí também de encontro do que a gente falou,
O espiritismo, ele justamente ele vem trazer essa libertação para você entender que você é responsável pelos seus atos, não vai ser Deus que vai livrar você, né? Deus não vai te perdoar, Deus não vai livrar você de ter que ser responsável pelos seus atos. E talvez por isso que o catolicismo e as religiões de cunho protestante sejam mais atrativas, porque eu posso fazer a besteira que eu fiz na vida toda, mas basta eu aceitar Jesus que eu já estou perdoado. E o Espiritismo não. O Espiritismo coloca muito claramente. Não existe esse Deus perdoador. Existem as leis que regem o universo. Se você infringir uma dessas leis, você não vai deixar de ter que resgatá-la. Então, preocupe-se com a sua reforma moral. Porque se você não se preocupar com a sua reforma moral, Deus não vai te ajudar nesse ponto. E é por isso que talvez o Espiritismo seja uma religião mais difícil de seguir do que uma religião que me perdoa tudo. Não é? O que vocês pensam? Não, mas o que você falou, a frase que é o mais difícil de seguir? O Espiritismo é uma religião mais difícil de seguir do que religiões que perdoam tudo. Não é o contrário, as outras, a tendência é de seguir porque tudo vai ser perdoado. E o Espiritismo, eu creio que é o inverso aí, talvez. É mais difícil porque eu vou ser responsável pelos meus atos. E às vezes a gente foge de nós mesmos. Não é o contrário? O que ele falou. Não, mas eu coloquei isso. O Espiritismo é mais difícil de ser seguido porque nós temos que responder pelos nossos atos. É mais difícil seguir o Espiritismo do que seguir o catolicismo ou as religiões evangélicas que perdoam tudo. Perfeito, perfeito. Eu entendi mal, então, mas é isso aí, eu também penso assim. É mais difícil que vai ser cobrado, né? Não adianta. Se não levantar e não trabalhar, não adianta. Então, para o crente, né, crente em Deus, né, Deus é um ser transcendente, ele está fora do nosso mundo, fora da nossa matéria. Já o descrente, né, aquele que não crê em Deus, o ateu, né, Deus é uma ilusão antropomórfica criada pelos seres humanos para dominar, né? Então, no pensamento filosófico, Deus é absoluto, visado numa fé, num sentimento interior, não constituindo o objeto de um saber racional. Não se trata do Deus criador dos teólogos, mas da razão última da harmonia das coisas. Então, lendo textos filosóficos, muitas vezes vai encontrar lá, né, época dos filósofos antes de Cristo, a menção à palavra Deus, mas quando os filósofos se referem a Deus, é esse Deus que é a inteligência, a razão suprema, não o Deus antropomórfico do cristianismo, não o Deus antropomórfico do Islã. É um Deus de saber racional. E aí se aproxima, quiçá, não sei se eu estou certo, de Spinoza, né? Aí está mais próximo das leis naturais, da lei de Deus, imanente em cada coisinha é Deus. Por isso que ele foi praticamente expulso da comunidade judaica, que não iria jamais aceitar esse Deus. Para eles, Deus é antropomórfico, é aquele Deus da Bíblia. Então, na tradição judaica, né, Deus seria o começo e fim de todas as coisas. É o que está lá na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala, né, que Deus, a princípio, criou o céu e a terra. E aí Kardec começa o seu livro Os Espíritos por esse mesmo começo, né, analisando Deus e a criação. Então, o Kardec ele foi até inteligente nessa parte, que ele pegou justamente essa linha de pensamento da tradição religiosa. E aí, a resposta que é dada para ele
é uma resposta muito próxima da tradição aristotélica do primeiro motor, que é a origem de tudo, o criador de tudo. É muito próximo do que o Aristóteles colocou. Por isso que, inteligentemente, também o Tomás de Aquino pegou as coisas do Aristóteles para compor a sua obra, né? Então, a visão de Deus que Kardec coloca é justamente uma visão fora da tradição antropomórfica. Deus não é um homem, né? Já ouvi falar tantas coisas religiosos falando, já fui em igreja, já escutei programa de televisão, coisas assim das mais variadas. Amigos falando que Deus é homem porque ele representa um senhor de barbas, né? Deus não é uma mulher, ele é um homem, né? Por isso que a tradição fala que ele é homem, né? Umas coisas assim, você cria certas direções do pensamento que chegam a ser um absurdo, né? E aí Kardec coloca bem mais na tradição filosófica, né? Esse Deus. Aí podemos ir para o próximo número aí, o número 4. Quem podia ler para a gente, número 4? Eu leio. A criação é regida por leis divinas ou naturais, que são as leis da matéria e do espírito. Então, as leis naturais. Então, lei natural, leia-se entre nós leis divinas, né? Então, essas leis naturais nos indicam o que a gente deve fazer ou não fazer. Então, a gente só é feliz se a gente cumpre e é infeliz quando a gente infringe essas leis. Então, existem as leis da física que regulam a matéria, outras são as leis morais, que dizem a respeito da nossa relação com a divindade e a nossa relação com o outro. São as leis morais. Então, lei da física, lei da gravidade. Leis morais, a honestidade. Né? Tem alguém que está com o microfone aberto. Quando... Sim. Então, a princípio é isso, são as leis naturais, as leis criadas por Deus que regulam todo o universo. Beleza? Ok? Vamos para a próxima aí. Número 5. Posso ler? Leia. Item 5. Existe o determinismo da evolução regendo o ser inteligente em direção à perfeição. Este é o estado de felicidade absoluta, harmonia total, a serenidade infinita, o reino de Deus. Então, eu coloquei assim para a gente que há duas espécies de progresso, né? O progresso intelectual e o progresso moral. Então, o progresso intelectual, ele puxa o progresso moral, porque ele nos faz entender o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, esse livre-arbítrio que nós temos de escolha, né, acompanha a nossa inteligência. À medida que nós vamos aumentando o nosso grau de inteligência, nós também vamos puxando essa moral e nós vamos distinguindo as coisas. O que é certo, o que é errado. E aí, nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer as escolhas, ou faz o certo ou faz errado. E aí, arcar com as consequências. Então, a evolução, ela é uma lei determinística. Por quê? Porque todo dia nós estamos conhecendo coisas novas, todos os dias. Então, é algo que não tem como voltar para trás. Então, todos os dias nós estamos aumentando a nossa inteligência e estamos fazendo com isso as nossas escolhas.
E com base nas nossas escolhas, nós estamos aprimorando a nossa moral também. Tudo bem até aí? Podemos ler aí, número 6? Vou ler. No estado de felicidade absoluta, o ser desfruta de amplo conhecimento de todas as leis materiais e de relação, e com elas convive, passando a participar como criador. Então, a felicidade suprema é apenas para espíritos perfeitos. Só os espíritos perfeitos podem desfrutar, né, da felicidade suprema. Só que assim, ninguém chega a espírito perfeito sem trabalhar a sua inteligência e a sua moral. Então, eles não conseguiram isso de graça. Como mostra na Bíblia que Deus criou os anjos, todos perfeitos, né? Criou Jesus perfeito. Então, isso não está condizente com uma doutrina racional, porque Deus criaria seres privilegiados. Então, os espíritos que são perfeitos, eles passaram pelos mesmos graus, né, de dificuldades que nós, e chegaram lá graças a seu aperfeiçoamento de inteligência e moralidade. Só que essa perfeição, eles não ficam lá à toa, né, tocando arpinha nas nuvens, eles não ficam ociosos, eles passam a trabalhar como co-criadores. Então, esses espíritos, eles são aqueles chamados de mensageiros de Deus, né? Então, eles executam as ordens divinas, então eles são os intermediários, né? Na Igreja Católica tem os cardeais, né? O que seriam os cardeais? O nome cardeal vem daquela pecinha que fica na porta, que interliga a porta ao batente, né? Então é uma ligação. Então esses espíritos puros, perfeitos, eles são agentes da criação, intermediários entre os mundos e Deus. Então eles passam a trabalhar, colaborar com a obra da criação. Por isso que ele coloca aqui que convive passando a participar como criador. Então todos nós somos anjos em potencial. Um dia seremos co-criadores. Quanto tempo isso vai demorar? Depende de cada um de nós. Vamos lá para o próximo item, número 7. O ser inteligente tem várias experiências junto à matéria, pois o mundo sensível é a base do aprendizado intelectual. Experiências na matéria. Então, uma das questões do Livro dos Espíritos é essa: como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? A resposta é muito simples: experimentando a prova de uma nova existência. Né? É algo racional. Eu lembro de, num programa de televisão, o pastor questionar essa questão, uma pergunta que foi feita para ele, se existe reencarnação da Bíblia. Ele responde que não. Aí ele dá lá os motivos dele, lá, mas ele faz um comentário que eu achei interessante. Ele coloca assim, que pode ser lógico e racional existir a reencarnação. Pode existir, de fato, algo racional nessa ideia. Mas ele não admite por quê? Porque não está na Bíblia. No entender dele, não está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus diz que não existe reencarnação, então para ele não existe reencarnação. Mesmo que por ele seja algo lógico e racional. Então a gente vê como que o dogma cerca a pessoa a ponto de dizer que mesmo sendo lógico e racional, não existe, porque não está na Bíblia. Então, aqui ele coloca assim, que a ideia da reencarnação, ela está num estado de intuição no ser humano.
né? Por isso que é um princípio racional. E isso existe até na própria filosofia. São célebres as passagens que Sócrates refere-se à reencarnação. No livro A República de Platão tem lá o mito de Her, em que ele narra toda a trajetória do espírito até a reencarnação. Então, isso agrada as pessoas que não acreditam em nada, né? Porque, assim, é uma solução, como ele coloca aqui. Acham imediatamente a solução das dificuldades que os haviam levado à dúvida. Então, esse pastor, por exemplo, ele acha lógico. É uma solução das dificuldades, porque a questão que a pessoa colocou é por que nós sofremos tanto, passamos por dificuldades, sendo pessoas boas, e outras pessoas ruins não sofrem. Então ele coloca, e é lógico, é racional, mas não está na Bíblia. Portanto, não existe reencarnação. Então, né? Paciência, né? Próximo item aí. Número 8. Existe uma interação permanente entre o mundo físico e o mundo espiritual, que se manifesta através dos fenômenos espirituais. Então aí coloca assim, Kardec coloca que as primeiras manifestações mediúnicas, né? Aqui, aliás, isso aqui não é nem Kardec, é o Herculano Pires, numa das obras dele, ele coloca que as primeiras manifestações foram através de um animismo tribal. Então, através das forças da natureza, interpretação das forças da natureza, aqueles homens primitivos, né? Mais tarde vem a experiência, a imaginação do ser humano, cria-se mitologias, né? Um exemplo aí a mitologia grega, né? Muito claro. E aí depois segue-se o mediunismo oracular, né? As famosas pitonisas, que na verdade eram apenas médiums. E aí vem o mediunismo bíblico através dos profetas da Bíblia. Então, os profetas da Bíblia eram médiuns, mas o nome era, naquela época, profeta. Então, o fenômeno mediúnico ele só foi realmente esmiuçado, explicado nas suas diversas nuances pelo Espiritismo. Quando Kardec começa as suas primeiras experiências com as mesas girantes. E aí ele explica e faz toda uma obra dedicada a isso que é o Livro dos Médiuns. Então, essa interação do mundo espiritual com o mundo físico, ela não começou com o Espiritismo. Ela tem, desde que a humanidade existe. Então, ela é tão velha, a mediunidade é tão velha quanto a humanidade. Não é uma coisa nova. Próximo item aí, número 9. Falar. Existe um corpo intermediário oriundo do mundo material, entre o ser inteligente e o corpo físico, denominado perispécie ou perispírito, que o acompanha em toda a sua existência. Ele se eteriza na medida que o espírito evolui. Então, corpo intermediário, perispírito, envoltório sutil e perene da alma. Então, nossa palavra foi criada por Kardec, né? E está lá no item 93 do Livro dos Espíritos, criado por ele mesmo, né? Isso não foi nenhuma uma sugestão dos espíritos. Ele próprio criou e os espíritos passaram a adotar, né, essa denominação. Porque se baseia o quê? Nessa forma que ele apresenta, é um envoltório. Então é aquilo que ele exalava fora do corpo físico da pessoa. Então era um envoltório sutil da alma. Então, Kardec, pensando ali em dar um nome, ele entendeu dar o nome de perispírito, que seria algo que está em torno do espírito, né? Então, do grego peri e do latim spiritus, algo que envolve o espírito, e todos nós temos
é uma emanação também tirada do fluido cósmico universal, porque o perispírito é matéria, mas uma matéria muito sutil. E é uma matéria tirada ali dos fluidos daquele planeta em que o espírito vive. Então, o nosso perispírito ele é tirado dos elementos materiais da Terra. Se um dia a gente reencarnar em Júpiter, o nosso perispírito será tirado dos elementos materiais do planeta Júpiter. E ele coloca aqui, o perispírito também tem intensidades. Então, para os espíritos superiores, eles veem a nós através do perispírito, mas nós muitas vezes não somos capazes de enxergá-los, porque o perispírito dele é tão sutil que mesmo nós desencarnados não somos capazes de ver. Então, também tem essa sutilidade. À medida que o espírito vai evoluindo, moralmente, o seu perispírito também vai se sutilizando cada vez mais. Beleza? Coexistência dos seres. Então, número 10 aí. A existência entre os seres leva ao das relações. Este é regido pelas leis divinas, e neste caso são as leis morais. Coexistência dos seres. Então, ali ele pergunta, né? A vida social está na natureza? Está lá no livro dos Espíritos. Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que o homem é o único que sabe falar, né? Tem uma linguagem, tem consciência de si mesmo? É para nós utilizarmos. Então, o homem não foi feito para viver isoladamente. Ele foi feito para viver em sociedade. Por isso que o Aristóteles colocava que o homem é um animal político. Político no sentido de viver em comunidade, a polis. Né? O termo polis, comunidade. Então, o homem foi feito para viver em comunidade, não isolado. Então, coloca assim que o homem, no início, traz todo o potencial para vir a ser. Então, quando nós somos criados, né, em espírito, nós temos todo o potencial para vir a ser. Né? Só que assim, nada a gente consegue sozinho. Então, impossível nós conseguirmos sozinhos a nossa evolução, porque nenhum de nós contém as faculdades completas. Só Deus tem todas as faculdades completas, nós não temos. Então a gente se completa vivendo em sociedade. É uma troca constante isso. Então ninguém é capaz de evoluir virando um ermitão. Então a gente precisa viver em sociedade. Aí o próximo item é as virtudes, número 11. As virtudes são o aprimoramento intelectual e vivencial das leis morais. Então Aristóteles ele dizia assim que a virtude, né, é algo que a gente cumpre, uma função que é própria de nós. É uma propriedade, algo essencial de um ser. Então, a palavra virtude, que né, vem do latim virtus, né, força ou qualidade essencial. Então, no contexto moral, a qualidade ou ação que dignifica o ser humano. Isso é a virtude. Qual é essa qualidade ou ação? A bondade, a honestidade, a ética. Virtudes. Então, Caridade. esse é o objetivo nosso, é cada vez mais aprimorarmos essas virtudes. Isso que nos transformará num ser mais evoluído. Diga. Alguém quer dizer alguma coisa aí?
bagagem, o próximo e último item, número 12 aí desse item. Conhecimento, as virtudes e as imperfeições são a bagagem que o espírito carrega em sua existência. O caminho é sempre no sentido de minimizar as imperfeições e incrementar as virtudes. Então, tudo isso são as bagagens que nós vamos carregando de encarnação em encarnação. Então, é colocado lá é um trecho que são comentários à pergunta 789 do Livro dos Espíritos, que ele coloca assim, que a humanidade progride através dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem em sociedade. Então, quando esses se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. Então, à medida que aquele conjunto forma essa união, né, essa comunhão de pensamentos, isso arrasta os demais. Então, faz com que a humanidade progrida mais rapidamente. E aí é colocado assim, para nós construímos o nosso destino. Então, nós trazemos o germe da perfectibilidade, ou seja, temos a perfeição em potencial. Só que cada um é que constrói a sua estrada. É personalíssimo. Ninguém vai trazer para a gente, ninguém vai trazer a evolução de graça para nós. Nós não evoluímos por osmose. Vou sentar perto do lado de alguém que é evoluído, vou pegar um pouco da evolução dele. Isso não existe. Então, é cada um por si. Deus deu os materiais, os instrumentos para a gente, para cada um construir o seu destino, o seu caminho. Né? E aí cada um responde por si. E aí, para a gente ir já indo nos finalmente, né? Aceitação ou rejeição? Quem podia ler para a gente aí? Item 22.3. Eu leio. Os fundamentos de uma religião ou de uma escola filosófica poderão ser aceitos ou rejeitados pelos homens. Neste ponto, nós, seres humanos, damos crédito à linha de pensamento filosófico ou religioso que melhor atende os nossos questionamentos metafísicos. Aceitação ou rejeição desses fundamentos tem inúmeras causas, desde a tradição, a cultura, a emoção, a persuasão, assim como a lógica e a razão. A tradição é uma aceitação passiva, que se origina no seio da família, na infância, e continua na escola, levando assim o homem a pensar que sua admissão é algo natural. A revolta, na adolescência ou mais tarde, com o uso da razão, pode fazer com que essa tradição seja quebrada. Outra forma de divulgação de uma doutrina é um diálogo onde o comunicador usa argumentos que convencem pela razão ou pela emoção o seu interlocutor. O estado emocional fragilizado leva o indivíduo a aceitar uma nova realidade sem o devido questionamento, simplesmente buscando um bálsamo às suas angústias. Uma mudança radical na vida pode também fazer o indivíduo buscar novos paradigmas. Então é assim, nós, né, somos criados seres com inteligência, com livre-arbítrio, e nós criamos, né? O que nós chamamos de cultura é aquilo que é criado pelo homem. Então o homem cria o ambiente onde ele vive, né? Então as leis naturais não resultam da nossa cultura, mas a nossa cultura é uma criação humana. Então, assim, o que ele coloca aqui, não sei se vocês entenderam dessa forma, nós podemos aceitar os fundamentos da doutrina espírita, assim como nós podemos não aceitar. Né? Então, antigamente, o que acontecia? Essa tradição de ser católico era levado, porque a família, o pai e a mãe eram católicos, os filhos tinham que ser católicos. Tanto que no primeiro censo de século XIX, 99% da população era católica. Então era uma tradição que era passada.
Era uma aceitação passiva, como ele coloca aqui, né? Hoje em dia tem muito uso, né, da emoção, como ele coloca aqui, né? Outra forma de divulgação é diálogo onde o comunicador usa argumentos que convencem pela razão ou pela emoção. Então nós temos essas outras formas de convencer as pessoas, ou pela razão ou pela emoção. Ah, siga o espiritismo, ou siga aqui a religião evangélica. Então, nós temos hoje várias formas de convencimento. Então, a gente pode aceitar uma religião hoje ou pode não aceitar. Nós temos essa escolha, né? O que acontece? Muitas vezes aqui ele coloca também, o estado emocional fragilizado leva o indivíduo a aceitar uma nova realidade, sem o questionamento. Então, o que acontece muitas vezes com as pessoas que procuram as igrejas evangélicas? A pessoa está fragilizada por uma separação, uma perda de família. Então, vai no lugar onde ela é acolhido, porque ela precisa desse acolhimento emocional. Ali ela não está pela razão, ela está pela situação emocional. No Espiritismo, a gente vê muitas vezes isso também. O Espiritismo, como é uma religião muito mais racional do que emocional, muitas vezes as pessoas não encontram esse acolhimento, que é uma coisa que acontece. As pessoas precisam estar preparadas. Por que faz cursos, né, de atendimento fraterno nas casas espíritas? É justamente para despertar esse lado, que as pessoas precisam. Porque muitas vezes vão procurar o centro num momento realmente também de fragilidade, que precisa. Perdeu alguém, vai no centro espírita para quê? Para obter uma comunicação. As famosas cartas consoladoras, né? Então, vamos dizer assim, nós temos hoje essas vertentes mais baseadas na razão e emoção. A tradição já não é mais tanto o mote, né, da transmissão religiosa. Então, para concluir, só para a gente terminar, né, e aí vocês digam aí se vocês quiserem falar mais alguma coisa, né? Então, isso aqui é um comentário que Kardec coloca, né? Que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica que tem consequências morais. Então, quem entra no Espiritismo fica ciente que você é responsável pelos seus atos. Então não tem essa de salvação. No Espiritismo não tem essa de salvação. Eu vou só pular essa conclusão, depois eu vou passar esse slide para vocês. Aí vocês podem ler depois essa conclusão aí para a gente finalizar, que a gente já está no horário já. Já passamos do horário, aliás. Essa nossa bibliografia. E aí, vocês gostariam de colocar mais alguma coisa aí? Nessa toda essa verdadeira dissecação do espiritismo, né, que nós fizemos. Tudo certo?